Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente começou a ver alguns pontos, né, relacionados à parte de verificação e validação, né, na dinâmica dos fluidos computacional na aula passada, mas a maior parte, né, desse assunto ficou para essa aula de hoje. Então, vamos dar uma recapitulada ali em alguns conceitos, né, breves que a gente viu na aula passada, né, desse assunto e vamos prosseguir então, né, com a parte de verificação, né? Então, a gente já tinha visto anteriormente, né, que a questão aí dos problemas da engenharia, eles podem ser solucionados de três formas, né, principais, que seriam a questão dos métodos analíticos, os métodos numéricos e os métodos experimentais, né? Os métodos analíticos e numéricos, eles estão associados a um modelo matemático. Os métodos experimentais, né, por outro lado, daí estão associados a um experimento, né? A execução aí de um experimento. Então, no caso aqui dos métodos, tanto, né, que obtêm a solução analítica, quanto os métodos aqui que obtêm solução numérica, né, que são os teóricos, eles têm esse modelo matemático e associado a esse modelo matemático, né, a gente tem um erro chamado de erro de modelagem, né? Então, a comparação entre o fenômeno, né, da natureza e esse modelo matemático, né, uh, ele vai nos fornecer, a princípio, esse erro de modelagem. Já quando a gente está realizando, né, um experimento, né, seja ele realizado em campo, seja ele em laboratório, né, a gente tenha associado a ele, né, os erros experimentais. Esses erros experimentais vão estar associados aí, né, a algum tipo de execução do experimento, seja, né, por causa é, de algum fator, né, aí dos equipamentos, né, utilizados, alguma calibração, né, seja pelo fato de que ao incorporar aí um instrumento de medição, a gente acabe alterando alguns parâmetros aí do experimento, né, mas de alguma forma, então a gente tem esses erros aí que são chamados de experimentais. Bom, então, quando a gente tem, né, esse modelo matemático, uh, aí para os métodos teóricos, a gente tem, a princípio, duas formas de solucionar esse modelo matemático. Uma em que a gente utiliza basicamente, né, ferramentas da matemática clássica para obter uma solução analítica, né? E nesse caso, a nossa solução ele só vai estar associado a esse erro de modelagem. Ou, né, no caso de não haver uma solução analítica, a gente tem que recorrer a algum método, né, aproximado, que são os métodos numéricos. E ao utilizar métodos numéricos, a gente embute, né, na solução, que é uma solução agora numérica, uma outra classe de erros que são os erros numéricos, né? Então, a gente tem basicamente essas vertentes aí, né, que nos permitem resolver, né, solucionar um problema da engenharia. Bom, qualquer que seja a forma, né, de solução que a gente adote, sempre ela está então associada a algum tipo de erro, né? Então, os resultados experimentais têm aí, né, os erros ou incertezas, né, experimentais. As soluções analíticas, a gente tem esses erros de modelagem. Soluções numéricas, tanto erros de modelagem quanto erros numéricos, né? E a diferença, então, né, entre o resultado, né, que seria o resultado real, e o resultado obtido, seja ele, né, numericamente, seja ele experimentalmente, ele está associado, então, a esse erro, né? Então, aí tem o erro experimental, o erro, né, de modelagem. Esse erro de modelagem, então, quando a gente pensa no erro de modelagem, seria a diferença entre o valor verdadeiro e a solução analítica, né? E o erro numérico,
que daí seria o quê? A diferença entre a solução analítica e a solução numérica, né? Então, quando a gente pensa em erro numérico, né, a gente compara a solução analítica com a solução numérica. O erro de modelagem seria o erro, né, aí do fenômeno, o resultado do fenômeno menos o resultado analítico, né? Então, a gente tem basicamente dois processos aí para quantificar essas incertezas, esses erros, né, que são chamados de verificação e validação, né? A verificação, né, ele está associado à resolução do nosso modelo matemático, né? Então, quão bem o método que eu escolhi, ele soluciona o nosso modelo matemático original, né? Então, quão bem a gente soluciona aí numericamente esse modelo. Já a validação, né, ele está associado a quê? A quão bem o nosso modelo representa a realidade. Então, né, a gente tem esses dois processos aí que são, né, a verificação e a validação, que na realidade, né, eles vão ser adotados para, a princípio, né, casos em separado. Então, a verificação ela está associada à solução numérica comparada com a analítica, e a validação compara, né, que seria aí o resultado analítico com o fenômeno real. Bom, com relação à magnitude dos erros, né, que podem ser admissíveis, a gente tem, então, alguns pontos que devem ser levados em consideração, né? Alguns deles são apresentados nesse slide 9, que são, né, finalidade da solução numérica. Então, se a gente tem, né, uma solução numérica que vai ser utilizada, né, para, por exemplo, modelar um certo fenômeno, como é o caso da turbulência, né, atualmente. Então, atualmente, o que a gente faz, né, quando estuda a turbulência seria o quê? A gente resolve um problema aí, né, utilizando ferramentas computacionais, né, bastante precisas e obtém resultados que depois acabam sendo utilizados para criar modelos, né? Então, nesse caso, eu tenho que ter uma solução numérica muito refinada, né, muito acurada, para que eu possa, então, ter confiança nesse resultado. Em outros casos, né, o que, que acontece? A minha solução numérica ela não precisa ser tão acurada. Então, vamos supor aí que eu queira fazer um pré-projeto de algum instrumento, de alguma máquina, algo assim, né? Então, como seria um pré-projeto, eu não preciso de uma solução tão, né, acurada para que eu possa, né, ter uma noção e depois melhorar, né, o projeto. Depende também dos recursos financeiros, recursos computacionais que eu tenha, né? Não adianta eu tentar, por exemplo, resolver um problema com um grau muito elevado aí, né, de precisão, se o meu equipamento aí, né, meu computador, ele não permite, ou ele vai demorar muito tempo para que eu obtenha essa solução, né? E aí o tempo também disponível, né? Então, dependendo aí do tempo que eu tenho disponível, eu tenho que fazer, né, meus estudos aí computacionais, minhas simulações. Bom, na prática, o que, que acontece, né? Para que eu possa avaliar o erro em si, eu teria que ter o valor exato, né? Então, esse é um ponto inicial quando a gente pensa em erro. Só que se eu tenho um valor exato, né, eu não precisaria solucionar esse problema, ou analiticamente, ou numericamente, né? Eu poderia já utilizar esse valor aí exato, né, como resultado, né? Então, o que que acontece? Na prática, esse valor verdadeiro, valor exato, ele é desconhecido. Então, a gente vai ter que utilizar, na realidade, né, algumas ferramentas para que a gente faça uma estimativa
né, do erro, e não, né, calcule aí o erro em si. Então, na maior parte das vezes, o que a gente faz, né, ao invés de calcular o erro, é calcular uma estimativa, né, desse erro, uma incerteza aí do erro, né? E qual que é a importância da gente fazer, né, essa estimativa, né? E ter uma noção, né, um conhecimento aí de como se comporta aí, né, o erro. Então, se o erro ele for muito maior do que aceitável, né, o que acontece? A gente não tem confiabilidade no resultado, né? Então, a gente tem lá um resultado, um número, mas ele não tem, né, ele não nos fornece aí, né, nenhuma confiança. A gente não pode se basear muito, né, nesse resultado. Agora, se o erro for muito menor do que o aceitável, o que aconteceu? A gente acabou usando recursos, né, muito mais elevados, né? A gente desperdiçou aí algum tipo de recurso, seja computacional, né, por meio do processador, do tempo, né, memória aí, e na realidade, então, é como se a gente utilizasse aí um canhão para matar, né, uma mosca. Então, a gente sempre tem que pensar nesses pontos, né? O erro ele deve estar mais ou menos na faixa que seria a faixa aceitável, né? Bom, então, quando a gente, né, deseja aí validar, melhorar algum modelo matemático, né, a gente acaba tendo que obter aí um resultado, né, com um erro aí, né, menor. Então, esse é um ponto também bastante importante quando a gente pensa aí no erro, né, seja ele um erro numérico, seja, né, um erro de modelagem. Então, quando a gente quer validar um certo modelo, a gente tem que ter erros numa escala muito mais reduzida, né? Também, né, a gente pode pensar, né, em otimizar o uso aí de malhas, né, tentando homogeneizar o erro, né? Então, dependendo da situação, o que acontece? A gente estuda um certo fenômeno em que ah, existem gradientes de propriedades que ocorrem numa certa região, né? Então, se a gente não tratar aquela região de uma forma especial, o que vai acontecer, né? O erro ele acaba se concentrando naquela região do gradiente mais elevado. Então, a gente tem que tentar, né, homogeneizar o erro ao longo de todo, né, todo o nosso domínio. Então, por exemplo, em regiões de gradientes mais elevados, a gente vai pensando numa solução numérica, refinar a malha localmente ali. Bom, pensando nisso, né, então na qualidade aí da solução numérica, a gente tem dois conceitos aí, né, que são bastante relevantes para a gente. Uma, né, é o conceito de solução acurada. A solução é dita acurada quando a gente tem a seguinte situação, em que a nossa incerteza, né, nosso erro estimado, é praticamente, né, igual ao erro verdadeiro. Então, a razão entre o erro estimado e o erro verdadeiro é aproximadamente igual a 1. Né? Então, nessa situação, a gente tem o que a gente chama aí de solução acurada. Já para a gente ter uma solução confiável, né, é desejável o seguinte, que o nosso erro estimado ele seja maior do que o erro verdadeiro. Então, a razão entre o erro estimado e o erro verdadeiro é maior, né, ou igual, no caso aí, né, extremo igual à unidade. Então, quando a gente busca uma solução numérica, a gente busca uma solução que tenha essas duas características. Ela seja acurada, né, e seja confiável. Então, a gente quer uma solução, né, em que o erro aí estimado
ele esteja próximo da unidade, mas um pouco maior, né, do que essa unidade, para que ele seja confiável, né? E para que a gente tenha, então, a solução de forma acurada. Né? Então, esse é o ponto, né, principal quando a gente pensa no caso aí do erro numérico, né? E esse erro unidade, ele é composto por diversas parcelas, né? Então, ele não é composto por uma parcela única. Então, dentre as parcelas desse erro, né, chamado de erro numérico, a gente pode citar as seguintes. A parcela relacionada ao erro de truncamento, né? Esse erro de truncamento está associado a quê, né? Bom, a gente viu ali no capítulo 2, né, que dependendo do processo aí de discretização, a gente tem que fazer algumas aproximações, né? Então, por exemplo, lá aparecia depois da integração no volume de controle, né? A derivada segunda ela acabava sendo transformada numa derivada primeira. E essa primeira derivada teria que ser aproximada ali, né, na face do volume de controle. Então, a gente pegava e fazia uma aproximação ali, né, por diferença central. Essa aproximação por diferença central, na realidade, ela está associada ali a uma expansão em série, né, de potência, ali, uma série de Taylor. E o que acontece? Nesse caso, a gente só considera o primeiro termo dessa série e desconsidera os demais. Ao desconsiderar os demais, a gente está truncando aí essa série. Né? Por isso que a gente, ao trabalhar aí, né, com o método aí de volumes finitos, a gente tem esse erro chamado de erro de truncamento. Né? Nas aproximações, nas faces dos volumes de controle, a gente trunca uma série ali de Taylor. Né? Então, essa seria uma parcela do erro que a gente comete. Claro que, à medida que a gente for refinando a malha, né, tornando essa malha mais fina, então o ΔH ali, né, ele vai diminuindo, o ΔH, ΔX, né, eles vão diminuindo. O que é o primeiro termo da série ele se torna dominante, né? E, consequentemente, os demais, né, eles vão tendo aí uma carga reduzida. Só que acontece o erro, né, aí de truncamento seria igual a zero se a gente trabalhasse com elementos infinitamente, né, pequenos, o que na prática, né, é impossível de ocorrer. Né? Então, a gente tem aí essa parcela que seria o erro de truncamento. Outra parcela de erro que a gente tem, né, é o chamado erro de arredondamento. Por quê? Porque a gente está trabalhando aí com um computador, uma máquina, né? E todo computador, toda máquina, ela não consegue armazenar todos os infinitos dígitos aí das operações que a gente utiliza. Né? Então, todo computador, toda máquina de calcular, né, eles vão ter aí uma capacidade limitada de armazenamento aí, né, que é chamada de memória e de palavra, né, aí dentro da aritmética computacional. Então, claro que a gente tem hoje, né, computadores com processadores de 64 bits, né? Então, as palavras aí dentro das linguagens de programação, elas acabam podendo adotar essa configuração de 64 bits, o que aumenta em bastante, né, o número de dígitos armazenados, mas, de qualquer forma, né, todos os cálculos eles vão ser limitados em um certo número aí de pontos de dígitos, né, aí dentro do computador. E o que acontece? A cada novo cálculo que é feito, né, o fato da gente não conseguir guardar todos os dígitos, ele gera um erro, e esse erro vai se propagando à medida que os cálculos são efetuados.
Então, o que vai acontecendo, né? Com um número muito elevado de cálculos, esses dígitos, né? Esses erros, eles vão se acumulando e contaminando, então, o resultado. Então, se por um lado, né, um refino aí de malha, né, então diminuindo o tamanho dos elementos de malha, ele vai tender a diminuir o nosso erro aí de truncamento, né? O fato de trabalhar com elementos de malha muito pequenos, ele vai fazer com que o número de operações matemáticas efetuadas aí dentro do nosso código, né? Ele vai acabar sendo ampliado e, consequentemente, o erro daí de arredondamento ele acaba se tornando mais importante. Então, o que vai acontecer, né? Se a gente pensa no refino de malha apenas, né? Ele vai diminuir erros de truncamento, mas ele aumenta erros de arredondamento, pelo fato de que, para que a gente, né, faça um maior, tenha aí um número maior, né, de elementos, então elementos menores, eu vou ter que aumentar o número de elementos totais e, consequentemente, o, o erro de arredondamento ele acaba, né, crescendo. Então, essas são duas fontes de erros que acabam sendo opostas, né? Para eu reduzir erro de truncamento, eu acabo, né, aumentando o número de elementos e, consequentemente, aumento o arredondamento. Se eu quiser diminuir o arredondamento, né, normalmente eu vou ter que trabalhar com menos elementos, o que aumenta o erro de truncamento. Então, eles são opostos. Disso, né, o que vai acontecer? De uma forma geral, a gente vai ter um ponto mínimo quando a gente pensa, né, no estudo aí de malhas. Então, vai ter uma certa situação em que a gente vai minimizando erros de truncamento, aumentando de arredondamento, mas chega um certo ponto em que vai acontecer o contrário, né? O erro de arredondamento ele se torna, né, o erro predominante e se eu continuar refinando malha, né, o erro começa a crescer. Eu vou mostrar, né, um gráfico desse tipo depois na sequência. Uma outra fonte de erro, né, é o chamado erro de iteração. Erro de iteração está associado, em especial, né, aos métodos iterativos, né, e ao fato de que em alguns programas que a gente tem aqui, né, implementar, a gente acaba não necessariamente utilizando um método iterativo para solucionar o problema, mas o problema em si, a forma de conduzir o problema, ele pode gerar um processo iterativo, né? Então, tenho esse erro também aí como sendo um erro importante. E outras fontes de erro, né? Que daí são fontes aí variadas, né? Então, essas seriam as 4 fontes principais aí do erro, né? Truncamento, o arredondamento, a iteração e outras fontes. Bom, de uma forma geral, né, uma das fontes aí que acaba sendo uma das mais importantes é o erro de truncamento. Por quê? Porque ela está associada justamente ao processo aí de discretização, né, do nosso modelo matemático. Esse erro, então, né, de truncamento é o que a gente vai começar a estudar agora, né? Então, se a gente tiver um certo problema, né, em que a parcela do erro numérico, né, ela é composta aí principalmente, né, pelo erro de truncamento, então a gente chama aí, né, esse erro de discretização. Então, quando a gente pensa em erro de discretização, na realidade, em geral, ele está associado ao chamado erro de truncamento, né? Então, é isso que a gente vai estudar agora.
Então, pensando, né, no erro aí de truncamento, então, a fonte única ou a fonte principal do erro numérico é esse, né, processo aí que é o truncamento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos expressar, né, e supor que esse erro ele possa ser expresso através de uma série de Taylor dessa seguinte forma, apresentada aqui no slide 15. Então, esse erro, né, de uma variável φ, ele seja composto aí, né, por constantes C0, C1, C2, C3, multiplicadas por H, em que esse H, né, é o tamanho aí de malha, então é um tamanho típico da malha, e o H, né, que é o tamanho típico da malha, ele é elevado a um expoente, né, então tenho aí um P0, um P1, um P2, P3 e assim por diante, né, então o que a gente tem? Nessa situação, vamos considerar o seguinte, que essas constantes C0, C1, C2, né, elas são coeficientes que independem aí do tamanho de malha, né? Então, independem aí do H. Esses expoentes P0, P1, P2, a gente vai chamar aí de ordens verdadeiras do erro. Essas ordens verdadeiras, de uma forma geral, vão ser números, né, inteiros positivos, que acabam formando uma progressão aritmética, né? Então, a gente tem, né, o primeiro valor, o valor mais baixo vai ser o P0, tem o segundo valor, o P1, e assim por diante. O menor dos valores apresentados aí dos expoentes, então o valor de P0, ele acaba sendo chamado então de ordem assintótica. Essa ordem assintótica, na verdade, né, ela está associada à inclinação aí, né, do erro em um gráfico bilogarítmico. Então, erro versus tamanho de malha, né, em escala bilogarítmica, o que vai acontecer? De uma forma geral, a gente vai ver aí, né, um comportamento basicamente linear. E a inclinação, então, dessa reta, né, está associada a essa ordem, que é a primeira ordem verdadeira, que é a ordem assintótica. Bom, estimativas de erro, a gente pode, então, dividir em duas grandes classes, né? Uma chamada de classe a priori e a segunda classe a posteriori. A classe, né, ela, pelo próprio nome, ela é obtida, né, antes da solução. Então, a gente não, a princípio, não precisa solucionar o problema, né, para avaliar esse erro. Então, ele é baseada basicamente a partir das expansões aí de séries de Taylor. Já a classe de erro, né, a posteriori, então as estimativas a posteriori, elas vão ser obtidas a partir da solução numérica. Então, a gente utiliza a solução numérica, né, para obter uma estimativa desse erro. E eles são, então, utilizados para confirmar, né, se as ordens a priori foram alcançadas. Bom, então, estimativas aqui a priori, né? Ela basicamente está associada aí à ordem assintótica do erro, né? Então, a gente espera que a gente tenha o seguinte comportamento, né? Que à medida que a malha seja refinada, então o tamanho, né, aí do elemento de malha tenda a zero, o erro também tenda a zero, né? Então, o que essa estimativa a priori, né, ela está associada, né? Então, ela está associada à previsão de qual é a melhor aproximação numérica e qual o comportamento da redução do erro, né? Então, esse são os pontos-chave quando a gente pensa numa estimativa a priori. Claro que, né, depois de obtida a solução numérica, a gente tem que confirmar se esse modelo, né, ele está de acordo com aquilo que foi, né, proposto anteriormente. A estimativa a posteriori, né,
então é utilizada para confirmar, né, avaliar efetivamente o comportamento e a magnitude do erro, né? Bom, de uma forma geral, né, aí quando a gente pensa então em volumes finitos ou mesmo em diferenças finitas, a gente baseia, né, o método aí de estimativas a posteriori nas soluções numéricas obtidas para várias malhas, né? Quando a gente pensa em várias malhas, teria que ser pelo menos 2 malhas aí, né? Alguns métodos vão precisar de 3 malhas, aí depende da situação, né? E de forma geral, boa parte, né, dos chamados estimadores de erro, eles vão estar associados ao que a gente chama aí de estimador de Richardson, né? Então, esse é o estimador, né, básico que a gente emprega para, então, ter um valor, né, pro erro. E muitos dos estimadores que são utilizados, eles são variantes desse estimador de Richardson, que foi proposto ali no início do século XX. Então, o estimador de Richardson, ele tem a seguinte obtenção, na verdade, né? Então, a gente admite que a estimativa do erro possa ser dada da seguinte forma, né? Então, eu tenho um φ infinito, né, menos um φ. Esse φ infinito seria o quê? A solução tomada, né? Por quê? Porque se a gente tiver essa estimativa, né, o valor da solução analítica, a gente teria, né, ao invés da estimativa do erro, teria o próprio erro, né? Então, no caso aqui da estimativa, né, do erro, a gente também vai utilizar uma solução analítica estimada. Bom, e vamos supor o seguinte, né, que essa incerteza, U, né, ela também esteja associada da mesma maneira que a série de Taylor, né, com o tamanho da malha, o H, elevado a um certo valor, que é a ordem assintótica, né, o P0, multiplicado isso aí por um coeficiente, que eu vou chamar aí de K1, KU. Esse KU, né, ele vai ser diferente do C, pelo fato de que, no caso ali, né, anterior, que aparecia lá o C, a gente tinha o erro em si. Aqui a gente tem uma estimativa do erro, né? Então, por isso que o coeficiente aqui vai ser um coeficiente um pouco diferente. Mas vamos fazer o seguinte, então, né? Então, já que a estimativa do erro, né, é a solução numérica, a solução analítica estimada menos a solução numérica, e a estimativa do erro também possa, né, ser expressa como uma constante multiplicada pelo h elevado ao expoente aqui, que é a ordem assintótica, né, nada me impede que eu possa fazer isso com 2 malhas distintas. Então, né, eu posso trabalhar com uma malha que eu vou chamar de H1 e uma malha aí, né, H2. Então, né, trabalhando com essas malhas H1 e H2, a gente teria o seguinte, né? Bom, a estimativa do erro, né, para uma malha H1 seria o quê? O valor, né, analítico estimado menos o valor da solução numérica em 1 igual a constante multiplicada pelo H, né, no caso H1 elevado a P0. E para uma malha H2, né, seria φ infinito menos o φ2, KU H2 elevado a 1P0. Bom, o erro, né, a princípio, ele tem que ser o mesmo, né? Então, se eu pegar essas duas expressões, né, aqui, combinar as duas e isolar, então, a solução numérica, né, a solução analítica estimada,
eu vou ter a seguinte situação. Então, tenho, né, que o φ infinito, ele vai ser o φ2, que é a solução para a malha mais fina das duas, mais alguma correção. Essa correção depende do quê? Da diferença das soluções numéricas, de φ2 e φ1, dividido pela razão de refino, que é a razão entre H1 e H2, elevado ao expoente menos 1. Então, daqui surge uma expressão, né, que me permite avaliar aí o erro, né? Então, estimar o erro e melhorar uma solução numérica. Isso aqui, então, né, esse termo, né, que é somado na solução, é a chamada estimativa de Richardson, ou Richardson, né? Então, aí a gente tem uma forma de, né, estimar o erro e melhorar uma solução. Bom, nesse caso aqui, a gente utilizou o que a gente chama aí de ordem assintótica, né? A ordem assintótica é aquela ordem que é obtida a priori, a partir da análise, né, da série de Taylor, né? Mas o que acontece? Essa ordem assintótica, de uma forma geral, ela acaba sendo obtida apenas quando a malha, né, ela vai sendo bem refinada. Então, no começo do processo, normalmente a gente não observa esse valor ali, que é a ordem assintótica. Então, a gente vai ter um outro valor, né, aí de ordem, que ele, teoricamente, né, ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que a ordem assintótica. Por isso que a gente tem uma outra possibilidade aí, né, de utilizar esse estimador de Richards, baseado no que a gente chama aí de ordem aparente. Essa ordem aparente, ela é uma ordem obtida também a partir da solução numérica. Só que o que acontece? Para obter essa ordem, ao invés de utilizar duas malhas, eu vou ter que utilizar pelo menos mais uma. Então, eu vou ter que utilizar aí 3 malhas para a obtenção dessa ordem aparente. Então, para que eu obtenha essa ordem aparente, né, eu vou utilizar uma malha que eu vou chamar de grossa, com índice 1, uma malha intermediária, com índice 2, e uma malha fina, com índice 3. Então, obtenho a solução numérica para essas 3 malhas, né? Daqui, então, eu vou ter um sistema de 3 equações, né? A 3 incógnitas, em que daí as incógnitas vão ser, né, a própria solução, a ordem aqui em si, né, e a constante. Vamos admitir que a razão de refino seja constante para que eu possa, né, resolver esse sistema de uma forma mais simples. Então, razão de refino, né, razão entre H1 e H2 seja igual à razão entre H2 e H3. Então, nessa situação, a gente consegue, né, obter uma estimativa para a solução analítica, né? Então, tem uma solução aqui, né, φ infinito, uma estimativa de solução analítica baseada no quê? Na solução da malha fina, a diferença entre a malha fina e a malha intermediária, e o PU aqui, que é a chamada ordem aparente. Essa ordem aparente leva em consideração o quê? Diferenças entre soluções nas 3 malhas. Bom, o comportamento esperado é o quê? Que à medida que o tamanho de malha tenda a zero, a ordem aparente tenda à ordem assintótica. E com isso, né, aí a estimativa de erro ela seja baseada nessa expressão aqui do slide 26. Bom, esse aí, né, seria então o estimador de Richardson, o Richardson baseado aí na ordem aparente. Como o estimador de Richardson ou Richardson, né, ele acaba sendo utilizado para gerar, né, novos estimadores, então temos várias possibilidades, né, de estimadores de erro
com essa mesma filosofia. Um deles é o chamado GCI. O GCI é o Grid Convergence Index, proposto por Roach em 94, né? A diferença básica desse estimador GCI em relação aos dois apresentados ali, né? O de Richardson, né? Baseado nas ordens aparente ou assintótica, é que esse aqui, o GCI, ele fornece uma faixa aí de confiança. Ele trabalha aqui com módulo, né? Então, se eu observar aqui, ele tem um módulo e ele tem um fator de segurança. Esse fator de segurança, né, ele acaba assumindo um valor, né, que pode variar de 1 até 3, né, dependendo da situação. Então, e a solução numérica, né, empregando esse estimador estimador GCI, então ele é apresentado da seguinte forma: é a solução na malha mais fina, mais ou menos a estimativa do erro, já que esse estimador ele usa, né, como operação lá o módulo, né, para calcular. Um outro estimador, né, que pode ser empregado é o chamado estimador delta. Esse estimador delta, né, ele tem um ponto, né, bastante discutível, que é o fato dele não levar em consideração a razão de refino. Ele trabalha simplesmente com a diferença entre duas malhas, né, a solução entre duas malhas. Não importa se as malhas, né, vão ser uma malha, por exemplo, de 10 volumes e 12 volumes, ou uma malha de 10 volumes e 1000 volumes, né? Então, não importa aí a razão de refino que eu empregue. Um outro conceito que acaba sendo também, né, interessante quando a gente pensa aí no erro, né, de discretização é o chamada ordem efetiva. Para a ordem efetiva, na verdade, eu tenho que conhecer a solução analítica. Ela só pode ser obtida ao se trabalhar com a solução analítica. Por quê? Porque para calcular a ordem efetiva, eu não vou trabalhar com a estimativa do erro, mas com o erro propriamente dito, né? Então, ordem efetiva está associada aí ao erro em duas malhas, né? E o processo de obtenção da ordem efetiva, ele lembra bastante o processo ali para obtenção da ordem aparente. Só que aqui, né, nesse caso, então, só vai envolver duas malhas. Então, para a ordem efetiva, né, eu tenho aqui o logaritmo da razão entre o erro entre duas malhas, né? Um ponto também importante é que a ordem efetiva ela deve tender à ordem, né, assintótica também, quando o tamanho de malha tende a zero. Bom, então, procedimento que a gente, em geral, utiliza, né, aí para avaliar erros de discretização. Então, primeiro passo, a gente determina a priori a ordem assintótica das soluções numéricas, né? Então, essa ordem assintótica, na verdade, ela está associada ao processo de discretização que foi utilizado, que foi empregado, né? E as aproximações numéricas que foram utilizadas, né? Então, se eu utilizei, por exemplo, diferenças centrais, se eu for abrir, né, aí a expressão, eu verifico que ela vai ter ordem ali 2, né? Então, a ordem assintótica seria 2 para diferenças centrais. O que vai acontecer de uma forma geral? Bom, no processo de discretização, né, ocorre que muitas vezes eu não vou conseguir trabalhar somente com um tipo aí, né, de aproximação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A ordem, que seria a ordem assintótica, ela passa a ser a menor,
né, ela apresenta o menor dos valores aí adotados de ordem das aproximações. Então, se eu utilizar diferenças centrais em um certo ponto, e vamos supor o ds em um outro ponto, né, o ds ele tem várias ordens aí também, né, tem ordem 1, ordem 2, ordem 3, dependendo da situação, mas vamos supor, eu utilizei o ds de ordem 1 e CDS, né, diferença central ordem 2, o que acontece? A ordem, né, associada aí à discretização, né, ela assume o menor dos valores. Então, entre 2 e 1, ela assume um valor 1. Né? Se eu não conheço aí, né, o valor da ordem, então sempre vamos utilizar o menor, né, valor aí possível, que seria, né, ordem igual a 1. Para daí, né, obter a estimativa do erro, o que eu vou fazer? Eu obtenho a solução numérica para 3 malhas diferentes, né, de preferência mantendo a razão de refino constante. Utilizo então índices, né, índice 1 para malha grossa, índice 2 para intermediária e 3 para malha fina. Calculo, né, a ordem aparente, verifico se essa ordem aparente, né, ela está condizente com a ordem que seria ali a ordem a priori, né? Então, utilizo algum estimador, né, de erro numérico, por exemplo, o GCI. O GCI ele acaba sendo interessante por quê? Porque ele nos fornece uma faixa de incerteza, né? E ele tem esse fator de segurança aí, que acaba sendo, né, interessante nos casos em que a gente não conheça totalmente um fenômeno, né? E apresenta então o resultado aí numérico a partir, né, da solução na malha mais fina e da estimativa do erro. Alguma dúvida aqui nessa classe de erros? A minha dúvida, professor, era sobre quando usa duas aproximações, só que o professor já comentou, e mesmo que isso seja feito só no contorno, por exemplo, eu faço aproximação de segunda ordem para todos os volumes internos, e daí uso a aproximação de ordem 1 nos contornos, então a gente considera a ordem assintótica 1 daí, mesmo que seja... princípio, ele poderia cair a ordem. Algo que a gente, na verdade, tem, no caso dos volumes finitos, né, é o seguinte: se a gente aplica um método de primeira ordem, né, aí no contorno, ele acaba tendo ordem degenerada para 2. Uhum. Então, aplicar um método ali, que a princípio seria um método, né, de primeira ordem para condição de contorno, e empregar a segunda ordem para o resto, ele continua sendo ordem 2. Se eu tentar aplicar um método de segunda ordem para o contorno, a ordem acaba caindo para 1. Uhum. Então, ele tem algo um pouco diferente aí do que seria esperado, né? Se eu tentar utilizar uma condição de contorno ali de segunda ordem, né, uma aproximação de segunda ordem ali para o contorno, a ordem aí do erro ele acaba sendo degenerada para 1, ao invés de... E acontece também de perder a tridiagonalidade da matriz também, para resolver, né? Quando aplica segunda ordem no contorno. Ele perde. Uhum. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida aqui nos erros de discretização? Professor, Oi. sobre o fator de segurança que o professor citou. O professor disse que pode ser usado de 1 até 3, né? Sim. E como é que a gente escolhe um deles, ou como é que é feito o cálculo de um deles? Bom, nos artigos mais recentes ali do Roach, né, que foi ele que propôs
esse método, né, o GCI, ele diz que esse fator de segurança, em geral, ele utiliza 1,25. Uhum. Então, 1,25. É um valor pronto, então? Sim, ele Tá. propõe que seja utilizado 1,25. Anteriormente, né, acho que na primeira versão ali do livro dele, ele propunha o uso do valor 3. Uhum. Mas nos últimos trabalhos dele, ele propõe o uso de 1,25. Tá. Uhum. Beleza. Obrigada. Mais alguma dúvida? Bom, uma outra classe, então, de erros, né, são chamados erros de iteração. Esses erros de iteração, na verdade, vão estar associados, né, ao processo de obtenção aí da solução, né, que pode ser um processo iterativo, como, né, o uso aí de um solver, né, de um método como o método de Gauss-Seidel, o método de Jacobi, né, ou o fato do problema, né, da discretização ele transformar um problema aí que a gente chama aí de desacoplado. Então, a gente resolve, né, cada uma das equações de forma separada e a gente tem, então, que voltar, né, a cada uma dessas equações um certo número de vezes. Então, também formaria aí um processo, né, iterativo no final. Então, esse erro aqui de iteração, né, ela é a diferença da solução exata do sistema de equações com a solução obtida em uma certa iteração, né? Então, é isso que está apresentado no slide 34. Erro de iteração, né? Essa solução I, né, φi, com I tendendo a infinito, né, menos o φi. Esse I tendendo a infinito seria, né, quando a gente operasse aí, né, um número infinito de iterações. Então, seria a solução exata daquele sistema, né, de equações. Então, quando é que a gente tem, né, esse erro? Então, um caso, né, a gente tiver um solver, né, iterativo, um método iterativo, como Gauss-Seidel ou Jacobi. Se a gente tem um problema não linear, né, quando a gente trabalha com modelos matemáticos com mais de uma equação, e os mesmos são resolvidos, né, de forma separada, ou, por exemplo, empregando o método aí multigrid, né? Então, aí são situações em que a gente tem aí esse erro aí de iteração. Então, características, né, principais desse erro é que esse erro, né, em geral, vão diminuir com o aumento do número de iterações. Quando o número de iterações tende ao infinito, né, esses erros tendem a zero. Para uma certa convergência monotônica, né, ele tem um certo comportamento também razoavelmente linear em uma certa porção, né? Então, a gente teoricamente poderia avaliar esse erro aqui, que é o erro de iteração. Na prática, né, ele acaba sendo bastante complicado avaliar esse erro. Por quê? Porque se a gente observar a expressão aqui, né, que aparece no slide 36, bom, essa constante ela vai variar, né, de problema para problema, de tamanho de problema para tamanho de problema. A mesma coisa esse PL aqui, essa ordem. Então, a gente não consegue fazer uma estimativa inicial, né, a priori, dessa constante e dessa ordem. Isso complica muito, então, a obtenção, né, de uma estimativa para esse erro aqui, que é o erro de iteração. Então, de uma forma geral, né, a gente só consegue avaliar a priori esses valores, né, para casos muito simples. E, consequentemente, né, para fazer uma estimativa, fica bastante complicado. Sem conhecer, né, a constante, sem conhecer a ordem, acaba ficando
bastante complicado em certos casos. Acaba sendo mais custoso a gente tentar estimar esse erro do que, né, executar aí, né, mais iterações. Mas o processo, né, de obtenção aí dessa ordem é semelhante ao obtido aí para o processo aí, né, de erro de discretização, só que eu tenho que considerar, ao invés de malhas distintas, né, iterações distintas e sucessivas, né, para que eu possa, então, operacionalizar e avaliar essa ordem. Claro que essa ordem ela vai ser válida para um certo problema, uma certa malha, né? Ela não pode ser extrapolada para outros casos. Erro de arredondamento. Bom, o erro de arredondamento, né, ele está associado ao que a gente chama aí de palavra, né, computacional. Então, a representação finita aí, né, dos números reais dentro de um computador, de um equipamento, né, de cálculo. Cada sistema operacional, cada compilador, cada linguagem, né, ela vai apresentar aí uma certa precisão. Então, essa precisão ela vai estar associada, então, né, a um certo número de algarismos significativos. Então, se a gente trabalhar com precisão simples, né, em geral, a gente tem aí um número de algarismos significativos em torno de 7, para precisão dupla, algo em torno de 15, para precisão quádrupla, algo em torno de 31 dígitos aí, né, algarismos significativos. Algo que a gente tem que tomar cuidado, né, quando faz a programação, é também não misturar, né, aí essas precisões, né? Então, dependendo da situação, eu posso ter um código em que, por algum acaso, a gente coloque alguma variável numa precisão, por exemplo, simples. Isso aí, então, ela vai contaminar todo o código em si, né? Então, ao invés de, ao final, por exemplo, ter um código em precisão dupla ou código em precisão quádrupla, o fato de eu não ter tomado cuidado e colocar lá um termo de precisão simples, ele vai fazer com que o meu código inteiro tenha precisão simples, né? Então, tomar sempre esse tipo de cuidado aí também no caso, né, de uma confecção de um código. Então, motivos básicos aí, né, para perda de algarismos significativos. Então, o número, né, elevado, excessivo aí de cálculos, né, ele provoca perda de precisão no lado direito dos números, né? Então, número excessivo de cálculos, ele vai, né, perdendo os últimos dígitos significativos. Mas pior do que, né, a gente ter esse erro, né, elevar pelo número excessivo de cálculos, né, é o chamado cancelamento subtrativo. No cancelamento subtrativo, o que vai acontecer, né? A gente teria aí dois valores muito próximos entre si, né, que, ao serem subtraídos, ele resulta num valor muito próximo de zero. E isso aí acaba, né, por causa da aritmética computacional, ocasionando, né, uma perda de precisão do lado esquerdo dos números. E, ao fazer isso, né, a gente acaba tendo um aumento significativo do erro de arredondamento. O cancelamento subtrativo ele acaba causando um aumento significativo dessa classe aqui de erros, que é o erro de arredondamento. Então, o que a gente tenta fazer para evitar, né? Na medida do possível, um dos pontos, né, aí seria evitar subtrações
de números, né, muito próximos. Tentar, né, manipular as expressões para evitar esse tipo de situação. Erros de outras naturezas, né? Então, ele pode ser causado por várias situações, né? Então, uso incorreto de um modelo numérico, né, para aproximar um modelo matemático, implementação incorreta do modelo numérico, né, uso incorreto do código para a obtenção da solução, né, e outras fontes de erros quaisquer. Né. Para evitar esse tipo de erro, né, então, o que a gente sugere, né? Que os códigos implementados sejam os mais enxutos possíveis, né? Para depois fazer a generalização, não começar com um código, né? Que queira resolver tudo de uma vez, porque se ele apresentar erro, muitas vezes vai ser muito complicado saber onde esse erro se encontra, então é melhor, né? Implementar códigos pequenos e aos poucos, né? E então aumentando a complexidade. Tentar implementar os códigos em módulos, né? Por quê? Porque daí, a cada módulo, você consegue, então, monitorar se ele foi feito, né, de forma adequada ou não, e daí, se ele foi feito de forma adequada, né, eu deixo ele ali, não preciso mais mexer nesse módulo, né? Testar o solver, né, para equações simples, aí, que possuam alguma solução exata conhecida, né? Então, a gente deve, né, sempre verificar se o nosso método aí de solução de sistemas ele está funcionando bem. Utilizar uma malha grosseira, né, para verificar se o erro de iteração atinge o erro aí de máquina, o erro de arredondamento, né? E uma última possibilidade, né, é o que a gente chama aí de solução fabricada, utilizar um problema de solução fabricada. Esse problema de solução fabricada seria o seguinte, né, eu vou resolver um certo modelo matemático que não tem a solução analítica, né, o que eu vou fazer? Bom, eu vou propor uma solução analítica para ele, só que, né, isso aí vai acarretar na introdução de um termo a mais ali, um termo fonte dentro da equação. Né? Nesse caso aqui, eu proponho, né, uma solução analítica e daí adequo a equação do modelo matemático. Né? Então, a solução fabricada, né, é o seguinte, né? Então, a gente obtém um problema semelhante ao problema de interesse, né? Propondo uma solução analítica, né? E daí a gente adapta o termo fonte da equação para essa solução analítica. E como daí a gente tem, né, essa solução analítica conhecida, então a gente pode avaliar se as ordens, né, assintótica, aparente e efetiva, né, eles tendem ao mesmo valor. Bom, vamos ver aqui, né, alguns gráficos de como são então esses erros, né, aí para verificação numérica. Então, erros aqui, né, de discretização. Bom, esse erro aqui, né, apresentado nesse gráfico, erro de discretização, ele está associado, né, a um problema aí de transferência de calor, temperatura em um certo ponto. Né? Então, aí foi avaliada a temperatura no ponto x igual a meio. Né? Então, como esse problema, né, ele tem uma solução analítica, né, a gente tem como avaliar o erro, que seria o erro numérico. Né? Então, nesse gráfico aqui, ele é dado pelos quadradinhos. Aqui, né, no eixo horizontal, a gente está aqui, né, grid metric seria, né, a métrica de malha, seria o valor de H, né, o valor médio ali de H. Então, o valor médio do delta X, se a gente pegar lá no caso do capítulo 2. Né?
Então, aqui, né, foi utilizada uma malha uniforme para a obtenção desses valores, né? E aqui, né, no eixo vertical, ele está numerical error ou estimate, né? Então, seria o erro numérico ou a estimativa do erro, né? Porque daí outras operações aqui também são estimativas de erro. Bom, o que a gente nota nesse gráfico aqui em si, né? Então, à medida que a gente vai, né, diminuindo o tamanho de malha, aqui a gente nota que ele está em escala logarítmica, assim como o eixo, né, vertical também está em escala logarítmica. O que aconteceu? Né? Basicamente, ele tem um comportamento aqui linear. Isso aqui que a gente chama que é o comportamento, né, aí da ordem, que seria, no caso, né, a ordem efetiva, ou ordem assintótica, né, ou ordem aparente, depende aí do que eu tenha, né, no gráfico. Mas o que a gente nota, né, que se eu olhar aqui, né, vamos supor, aqui é 10 a menos 1, 10 a menos 2, né, então, se eu pegar aqui essa reta, né, esse comportamento linear, mais ou menos, né, 10 a menos 1, ele está aqui nesse ponto, 10 a menos 2, ele está mais ou menos nesse ponto. Então, comparando no eixo vertical, né, o que eu tenho? Para esse ponto, ele está na ordem aqui, né, de 10 a menos 2. Para esse outro ponto, ele está na ordem de 10 a 0. Então, o que aconteceu? Eu reduzi uma ordem de grandeza, né, o tamanho do elemento de malha, eu acabei reduzindo aqui 2 ordens de grandeza no erro. Logo, né, o que acontece? Essa reta, né, entre aspas aqui, né, ele tem um comportamento, né, de ordem, que seria a ordem 2. A cada, né, ordem que eu caia aqui, né, para malha, né, então, para o tamanho de malha, eu tenho uma queda de 2 ordens para o erro. Então, isso aí que significa, né, um comportamento aí de ordem 2. Se fosse ordem 1, o que aconteceria, né? Para a diferença aqui de uma ordem de grandeza, né, para o tamanho de malha, eu teria uma ordem de grandeza aqui para o erro. Bom, o que mais eu posso tirar desse gráfico, né? Então, erro numérico, ele está aqui, né, esses quadrados. Erro, a estimativa do erro, segundo, né, o método de Richardson, são esses pontos em vermelho. Então, o comportamento do nosso estimador, ele é comportamento, né, muito próximo do erro, o que é, né, o desejável. O GCI, né, ele está acima. Por quê? Porque o GCI, em geral, vai ter aquele fator, né, de segurança. Nesse caso aqui, eu usei o fator 3. Se eu tivesse colocado um e-mail, ele estaria um pouquinho mais próximo aqui, né? E o erro aqui, né? Delta, que é um outro estimador. Pronto. Boa tarde. O técnico. Pode pedir para subir, então. Obrigado. Tchau. Bom, nesse gráfico aqui, a gente ainda tem a seguinte situação, né? O erro, né? Ele vai caindo, erro de discretização com refino de malha. Chega a um certo ponto que o que vai acontecer? A gente nota que esse erro para de cair. Bom, por que ele para de cair, né? Então, nesse ponto aqui, o erro de discretização ele passa a não ser a parcela, né, mais importante do erro. E aqui, então, a gente tem o erro de arredondamento sendo a parcela mais importante. Então, nesse ponto aqui, o que vai acontecer? À medida que eu for refinando mais a malha, o erro ele vai começar a crescer
cada vez mais. Né? Então, esse é o comportamento típico de um problema, né, numérico. Então, a gente tem um erro de discretização, que cai com refino de malha, mas vai chegar em um certo ponto em que o erro de discretização ele passa a não ser a parcela dominante do erro, e sim o erro de arredondamento. Isso ocorre, né, para esse problema aqui, né, para essa variável. Ocorre, por exemplo, para a temperatura média, que também vai ter um comportamento semelhante. Né? Nesse outro gráfico, a gente tem, então, uma diferença com relação ao número de bits, né, utilizados. Então, aqui tenho, né, a precisão simples, que é 16 bits, a dupla 32 e a quádrupla 64. Então, aqui, na verdade, né, é para comparar, né, o erro numérico que pode ser calculado para cada um, né, dessas precisões. Esse aqui é o gráfico para ordens, né? Então, calculando as ordens de acordo com as expressões ali, né? Também, dependendo da aproximação que é feita, a gente tem aí, né, a ordem diferente. E o comportamento ele vai ser, né, semelhante, né, aí com o tamanho das palavras, né? Ela tá aqui na frente. Qual o problema dela? Na hora de centrifugar, me gira aqui a parte central, mas não tomou. A outra vez ele deu um problema e um freio ali embaixo tinha quebrado. Foi uns 2 anos atrás. Bom, esses erros aqui, né, eles dependem aí da precisão que foi utilizada, né, precisão simples, dupla, quádrupla, mas a gente sempre vai observar, né, esse tipo de comportamento. Quando a gente não tem a solução, né, a precisão pelo menos dupla, o que acontece é que praticamente a gente não observa o comportamento de ordem, né, associada, que seria esperado. Então, recomenda-se que utilize pelo menos precisão dupla para a solução. O conserto dela vai ficar em R$145. Uhum. É mão de obra e já deixa funcionando já. Ah, sim. Pode. Pode. Uhum. Vamos consertar para você. Obrigado. Bom, quando a gente pensa em erros aqui que seriam iteração, o que vai acontecer, né? O erro de iteração ele tende a cair até um certo patamar, sempre, com o número de iterações. Esse patamar vai depender do quê? Bom, depende da variável de interesse que esteja sendo avaliada, né? E ele depende aí também da malha adotada e do método, né, que foi empregado. Então, e também, né, da precisão,
No caso aqui, a gente utilizou precisão dupla para obtenção, né? Então, o erro ele sempre vai estar associado a algo aqui da ordem de 10 a menos 10 a menos 10 a menos 15 no máximo, né? Então, essa seria a situação. Aqui não foi normalizado em relação ao primeiro ponto, né? Então, algo que deveria ter sido feito, né? Normalizar para partir tudo de 1, né? Mas aqui não foi feito isso. Então, aqui malha, né? Outras variáveis, né? Eles vão ter erros também partindo de outros pontos. Também deveria ser normalizado, né? E aqui o comportamento do erro de iteração, né? Calculando aquelas ordens, né? Então, no caso de um certo problema, né? Existe uma certa faixa que ele respeita as ordens, e depois ele vai complicar, né? Aí totalmente. Então, ele fica com... A gente teria, teoricamente, como calcular as ordens para um certo problema, né? Para uma certa faixa. Essa faixa ela está associada ao quê? Essa parte do comportamento linear. Bom, alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Acho que da minha parte não, professor, tá tranquilo. Bom, então por hoje a gente encerra por aqui. Próxima aula a gente começa então um outro assunto que seria a parte de problemas transientes. Ok. Tudo bem. E enquanto aos exercícios, professor, você vai passar? Eu vou passar para vocês ali os primeiros relacionados ao capítulo 2. Uhum. A aula passada você gravou, professor? Eu gravei, mas eu acho que eu não baixei ainda para colocar tá. lá. Aham. Bom, então desejo a todos aí uma boa tarde e até a próxima semana. Tudo bem, boa tarde, até mais. Boa tarde, boa semana para todos aí. Até mais. Boa semana, até mais.